Tô com os cabelos ao vento do ventilador que está muito quente, porque vocês me pediram para eu vir aqui falar mais sobre o meu aparelho. Achei exótico? Achei, mas venho falar aqui sobre isso mesmo assim. Então hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência pessoal usando o aparelho, como é que foi, por que eu comecei, o que eu achei. Eu ainda estou no meio do tratamento e já vou deixar bem claro para a galera que é meio desajustada. Esta é a minha opinião, obviamente pessoal. Então, é o meu caso, a minha história. Eu não sou dentista, ortodontista, não sou especialista no assunto, então eu vou compartilhar aqui o meu lado da história. Vamos lá! Bom, gente, é o seguinte, já vou mostrar logo... Opa, caiu aqui a escova de dente. Já vou mostrar logo de cara qual que é o aparelho que eu utilizo. Deixa eu vir mais perto, bom que hoje eu tô com uma cadeira de rodinha e é fácil chegar perto. Eu uso um aparelho móvel, tá? Ele é assim, ó, são duas partes. Então aqui a gente tem a parte de cima, meio nojento, né? Eu acho, mostrar essas coisas de boca, mas pediram. Ele é regulável aqui no meio, não sei se vocês vão conseguir ver, mas o meu dentista ele consegue colocar tipo uma agulhinha e abrir ou fechar o aparelho. E ele tem esses ferros. Eu já vou colocar na minha boca para vocês verem como é que ele fica. E aí a parte de baixo é a mesma coisa. Ele tem o ferro na frente e ele tem um ajuste aqui que o dentista também consegue colocar a agulhinha e abrir e fechar, tá? Então ele é um aparelho móvel, que ele tem a parte de cima e a parte de baixo. As duas para serem usadas ao mesmo tempo. E aí, por que eu comecei a usar aparelho, gente? Eu sempre tive a mordida torta, tá? Minha vida inteira. Quando eu era criança, até cheguei a fazer um tratamento com um aparelho fixo, mas não deu tempo de concluir o tratamento no tempo que seria necessário. Então, no final, ele só meio que alinhou os dentes e aí, beleza, a vida que seguiu. Muitos anos se passaram, mais ou menos ali no meio da pandemia, começou a travar a minha boca. O que estava acontecendo? Eu sempre tive, na verdade, a minha mordida sempre foi torta, então eu sempre percebi algumas coisas, tá? Então, por exemplo, eu não tinha força para comer uma maçã mordendo ou alguns outros alimentos mais duros, enfim, eu não tinha força de mordida para rasgar alguma coisa, cortar, né, e conseguir comer. Aqui, ó, o meu maxilar, ele fazia muito barulho principalmente quando eu tava mastigando, né, então eu ia mastigando e ficava tlec, 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 inclusive as outras pessoas, às vezes, que estavam sentados ali na mesa comigo, ouviam esse barulho, e eu sentia, às vezes, um incômodo aqui, tá? Aí o que aconteceu? Na época da pandemia, eu comecei a acordar e sem conseguir abrir a boca. Ao invés de conseguir abrir a boca de um tamanho normal, eu só conseguia abrir a boca, por exemplo, só isso aqui, ó. Não consegui abrir ela o suficiente para a escova de dente entrar, para vocês terem uma noção. Aí eu esperava, né, tentava manter a calma, esperava para ver se voltava ao normal e aí ao longo das horas passando ia voltando ao normal e eu conseguia abrir a boca. Neste momento da vida bateu um desespero e aí eu falei assim, vou procurar, né, um dentista para ver o que tá acontecendo, porque eu fiquei com medo de não conseguir mais, de o negócio travar e eu ter que ir direto pra cirurgia. Procurei vários dentistas, eu fui em mais de um, porque eu sabia que era um caso aqui de mordida e não só de alinhar os dentes. Então eu fui ver dentista que, por exemplo, sugeriu para usar o Invisalign, que apesar eu sei que o Invisalign fala que corrige mordida, eu não senti tanta confiança. Eu fui em dentista que queria colocar um aparelho fixo em mim, mas eu também não senti tanta confiança. E aí eu recebi uma indicação de uma outra dentista, deste dentista que eu vou, que ele é especialista em ATM. E aí é com ele que eu estou fazendo esse tratamento. Agora, em março de 2024, vão fazer 2 anos que eu estou fazendo o tratamento. Sempre foi com esse aparelho, tá? Ele, inclusive, ele vem nessa caixinha aqui, ó. Eu pude escolher a cor do aparelho e da caixinha. E aí, como eu gosto um pouco de roxo, eu escolhi tudo roxo. Até a assistente do dentista me falou, olha, eu recomendo que você escolha uma cor do aparelho, porque depois de usar ele vai ficando amarelado, não importa o quanto você limpe. Então é bom ele ter uma cor para dar uma disfarçada. Eu falei, então vamos botar um roxo aí também. No começo do tratamento, eu usava o aparelho o dia inteiro, o inteiro. Então eu dormia com o aparelho e ficava o dia inteiro de aparelho. Eu só tirava para comer, tá? E quando eu precisava falar muito. No começo foi muito difícil eu me acostumar a falar com ele, afinal são 2 trambolhos que você tá ali na sua boca, né? Uma coisa nova. Mas depois de um tempo eu me acostumei e aí eu já falava até que bem. Óbvio que a fala ela fica esquisita, mas eu conseguia me comunicar bem com o aparelho. Deu mais ou menos, até um pouco antes de fazer 1 ano, eu comecei a tirar progressivamente. Então eu passei de usar o dia inteiro para usar só quando eu ia dormir e mais, sei lá, 6 horas durante o dia. Aí depois, enquanto eu dormia, e mais 3 horas. Até que hoje,
Eu só uso ele para dormir de fato. Aí, gente, as coisas bizarras, assim, que eu nem imaginava que era relacionada aqui à minha ATM. Eu descobri que além dos problemas de mordida, tem o bruxismo também. Só que o meu bruxismo, ele não é aquele que desgasta o dente, eu fico meio que eu fico tensa, tá? Então, o meu dente não é desgastado, mas eu tenho bruxismo. E aí, o mais engraçado é que eu descobri que eu tinha outros sintomas que eu não tinha a menor ideia que eram da minha ATM. E é da ATM. Por exemplo, eu tenho uma dor terrível aqui no ombro desde 2012. E eu achava que era por causa de trabalhar, porque eu trabalho muito no computador. Então eu já fiz acupuntura, fisioterapia, pilates, massagem, tudo o que vocês possam imaginar. E nada resolvia essa bendita dessa dor. E eu já estava chegando num nível que eu acordava travada. Então eu acordava e não conseguia nem fazer esse movimento aqui, ó, de tanta dor. E, por incrível que pareça, era por causa da minha ATM. Eu coloquei o aparelho, eu nunca mais acordei travada. Nunca mais. Eu ainda sinto um pouco de dor aqui às vezes, porque devido a tudo isso eu desenvolvi uma bursite. Então, às vezes ela dá uma dolorida, mas assim, não é nada comparado ao que eu sentia antes. Hoje em dia, se eu fico com bursite, eu levanto, dou uma alongada e tal, ela passa. Antes, assim, era uma dor insuportável, que ficava dias e dias e dias para ir embora. Então isso acho que para mim foi o melhor resultado, assim, a melhor qualidade de vida que eu tive com o aparelho. Eu também ouvia zumbidos no ouvido. Assim, do nada, às vezes eu via assim, pi, e aí eu ficava perguntando para as pessoas que estavam ao meu redor, vocês estão ouvindo isso? Você está ouvindo isso? E ninguém nunca ouvia. E aí eu comecei até a achar às vezes que eu era meio doida. Mas o meu médico falou que também é por conta da ATM. Olha que loucura, né? Dá muita dor de cabeça também, eu tive uma sorte que eu nunca tive dor de cabeça, mas enfim, são vários problemas relacionados aí à nossa mordida que a gente nem imagina, né, que tem, mas tem por conta disso. Mudou muito o meu sorriso, então o meu intuito não era alinhar os meus dentes, era realmente resolver esse meu problema aqui do maxilar, né, mas mudou muito, abriu o meu sorriso assim bastante, é nítida a diferença. Eu até vou ver se eu encontro uma foto um pouco mais antiga que eu esteja de frente, que dê pra vocês verem. Então, essas foram mudanças mais estéticas, assim, mas de verdade eu não reparo muito nisso. Mudou bastante também os meus lábios. Pra mim é estranho até porque eu me olho no espelho e me parece que eu tô torta, mas eu sei que na verdade agora eu tô reta. E eu tenho algumas outras questões de fala, tá, gente? Eu também tô fazendo fono porque eu tenho algumas outras questões que aí tudo interfere, né? Se a gente não arruma tudo, depois quando a gente tira o aparelho, vai voltando. E aí eu queria também dar uma dica pra vocês, porque assim, o aparelho a gente precisa limpar, né? Obviamente. Então, hoje, como eu só durmo com ele, na verdade assim, a regra é assim, tirou o aparelho, você vai colocar de volta na boca, você tem que escovar o dente e escovar o aparelho, né? Então eu descobri essa escova aqui, ó, da Nides. Eu já até falei rapidamente dela aqui no canal, não tem muito nome. Mas ela, na verdade, assim, se você for comprar, ela tá escrito que ela é pra dentadura, tá? Mas super serve pra aparelho. Ela tem esse lado aqui que é maiorzão, é como se fosse uma escova de dente mesmo. E esse lado aqui pequenininho. Por que ela é boa? Ela é bem dura, essa escova, então ela limpa muito bem o aparelho. Eu senti que com a mesma escova que eu escovava o dente, ela não tinha dureza suficiente para limpar muito bem o meu aparelho. Então isso aqui é maravilhoso, se você usa aparelho móvel, compra porque vale a pena. E uma outra coisa que eu faço também para dar uma limpada mais profunda é, uma vez por semana, eu deixo ele de molho no vinagre de álcool com água. Isso foi uma coisa que o meu dentista orientou a fazer também, porque aí ele dá uma limpada assim mais profunda, tá? Vou colocar o aparelho agora para vocês verem. Então a parte de cima, a parte de baixo. Aí ele fica assim, vou falar um pouco com ele para vocês verem como é que é esquisito, né? Não fecha a mordida, porque ele tem como se fosse uma ponte aqui, ó. Então essa ponte ela encosta antes dos dentes. Eu tô meio desacostumada de falar com ele. Mas quando tá com ele, olha como a boca fecha direitinho, né? Então ele fica assim. E aí ele é horrível, não dá pra comer com ele, é ruim de falar, mas dá pra beber água super normal, tá? Vou até beber água aqui com ele pra vocês verem, ó. É normal. E aí pra tirar, eu tiro com a mão e tento dar uma segurada na baba, porque a baba ela vem junto. A baba ela vem junto, gente. Então toda vez que eu ia tirar, eu ou ia pro banheiro, preferencialmente até pra eu lavar minha mão, né, e não tocar no aparelho sujo,
Mas, às vezes aconteceu já, tô até meio babada ainda, de eu não ter um banheiro à disposição, então eu dava uma tampada aqui e tirava. Quando eu usava ele o dia inteiro, eu andava com a caixinha dele na bolsa, mais um álcool em gel ou um lenço umedecido para eu conseguir limpar a minha mão o máximo possível, se não tivesse acesso a um banheiro, antes de tirar o aparelho. E se eu estivesse na rua também, eu sempre tentava andar com escova de dente e pasta. Aí eu ia no banheiro, dava uma limpada com a minha escova de dente mesmo e a pasta e colocava ele de volta na boca. Eu usei rigorosamente, eu sou super disciplinada. Então nesse primeiro ano que eu tinha que usar ele o dia inteiro, eu usava de fato o dia inteiro, porque eu penso assim, eu vou fazer direito para que eu termine o tratamento o quanto antes. Então eu usei religiosamente em todas as ocasiões, fui em aniversário assim, ia no shopping assim, falei com estranho na rua assim, eu não tava nem aí. A minha prioridade era o meu tratamento, tanto é que com menos de um ano eu já pude começar a tirar ele um pouco. Não foi fácil acostumar com ele no começo, não vou mentir. Deixa eu voltar um pouco para trás de novo. Tanto é que eu fiquei bem mal-humorada, até diminuir o ritmo de gravar vídeo, porque incomoda, gente. É uma coisa gigante na boca, nova, a gente não consegue falar direito, me deu afta porque ficava machucando. Então incomoda muito, não é fácil, mas passa rápido. Isso que importa e é pra saúde, né? Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, principalmente em relação às dores nas costas que eu contei, então valeu a pena. Eu acho que ainda tenho aí mais alguns anos de tratamento, ainda tenho que ajustar algumas coisas, mas nossa, nada se compara com o que era antes, tá? Então fica aí essa curiosidade pra vocês que pediram. Se você tá precisando usar aparelho, principalmente se você tem uma questão um pouco mais séria do que a questão estética, usa. Não importa quantos anos você tem, deixa o pessoal falar o que quiser, prioriza a sua saúde, porque no final eu te garanto que vai valer a pena. Me conta aí se ficou alguma curiosidade, se tem mais alguma coisa que vocês querem saber sobre o aparelho. E não deixa de seguir o meu canal e deixar o seu comentário, o seu like aqui pra mim, tá bom? Até mais, tchau!